Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Fernando Henry. Dando continuidade à nossa série de como jogar o SimCity, hoje vou desbloquear o Porto. Tivemos que esperar um dia e 7 horas para desbloquear esse querido item. E agora vocês vão ver, né? Para quem nunca jogou, o Porto é bem simples. Durante 17 horas e 59 minutos, eu tenho que conseguir esses itens. Eu já tenho um martelo, né? Só falta 2 sementes e uma trena. Quando eu conseguir esses itens, eu vou ganhar uma chave de ouro. Amigos, a chave de ouro, ela é algo que você vai ter que ter bastante, né? Porque você vai poder comprar paisagens, poder comprar base de educação, base de transportes. E até o level 10, que vai ser desbloqueado esses itens, né? Educação e transporte. É importante que você já comece a juntar logo de agora, né? Quanto mais chave de ouro você tiver, você vai ter as melhores bases. E você tendo as melhores bases, você só tem a evoluir cada vez mais a sua cidade, beleza? Outra coisa também que a gente vai focar nesse vídeo é mudarmos as nossas fábricas. Eu estou com 20 mil ali de população, né? E a próxima fábrica, ela é com 27, tá perto no caso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou destruir essas fábricas velhas e colocar novas fábricas, né, com 4 de produção. Mesmo de uma forma direta ou indireta, essas fábricas também vão aumentar a minha população, né? Porque eu vou ter mais itens para evoluir as casas, eu vou ganhar mais dinheiro e aquele velho ditado, né? Uma coisa leva a outra. Como sempre, né? Indo de cidade em cidade, pegando os prêmios para ganhar aquele dinheirinho sempre, né? Aqui, todos os dias, né, a gente pega o baú, sendo que no último dia que você jogou durante uma semana, você ganha esse baú lendário, que é um baú que ele dá melhores prêmios. Vamos agora em paisagens, para vocês conhecerem um pouco, né, das paisagens. Aqui, em paisagens, a primeira, né, que é a lagoa, ela custa uma chave de ouro. As outras vão custando simcash, vão custando dinheiro, moedas. E assim, uma certa vez, um inscrito aqui do nosso canal, ele estava com uma dúvida, perguntando assim, se tinha pontes que não precisavam, né, de água, que tinha ponte que ela era por si só. Mas não. Todas as pontes, elas precisam de água por debaixo dela. E no caso, no mínimo você vai comprar 2 lagoas, né, que custam uma chave de ouro, para que a ponte possa ter a sua funcionalidade. Eu estou com 3 chaves, né, vou fazer ali o envio no porto, vou conseguir mais uma chave. E vamos mostrar a vocês, né, você que nunca jogou, você que já jogou e às vezes tem essas pequenas dúvidas, você vai entender melhor, né, como é a ponte. Estamos quase chegando, né, na produção, na população para as fábricas. Estou com 4 chaves de ouro. Outra coisa legal, é que a gente vai esperar ali 6 horas, né? Quase 6 horas para termos uma nova chave de ouro, novo envio. Enquanto isso, vamos aqui, né, em paisagens. Há inúmeras paisagens, há inúmeras possibilidades de você colocar na sua cidade, né, dependendo do seu poder aquisitivo, se você tem dinheiro para comprar. Mas, como eu falei, nessa série é mais na raça. Você vai tipo, não vai gastar dinheiro, você vai apenas jogar e conseguir, né, do próprio jogo. Vamos escolher aqui uma ponte que custa 2 chaves de ouro e depois 2 lagos, né. Olha aí, eu vou destruir, pessoal, essa pista para vocês entenderem melhor. Uma coisa legal das pontes é que ela tem que ter um começo e um fim. Se você colocar uma ponte e não ter o final dela, ela não tem serventia, ela não vai servir para nada. E é importante isso. Vou comprar aqui os 2 lagos. Aqui vocês vão ver. E para que a ponte possa dar certo, ficou faltando um pedacinho ali, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar uma pequena pista aqui, para encaixar com esse lago. Feito isso, eu compro a ponte e ela vai dar bem de bem, ela vai ficar bem adaptada, né? Bem adequada, né?
Aí vamos procurar uma ponte. Ó, qualquer ponte dessa vai servir aqui, ó. Entendeu? Mas por eu ter só 2 chaves de ouro, eu vou comprar essa pontezinha aqui, ó. A ponte universitária. Todas elas são o mesmo tamanho, entendeu? Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Não ficou em vermelho, não ficou... Ninguém achou ruim, ó. Quer dizer que deu tudo certo, ó. Se lembre disso, beleza? Toda vez que você fazer uma ponte, ó, ela tem que ter um começo de pista e um final de pista, para que possa dar certo, né? Depois eu vou colocar esse parque, né, no melhor lugar. E agora vamos continuar, né, no nosso vídeo, né? Espero que você tenha aprendido. Tô com 26 mil, quase 27. Se eu pudesse, se eu quisesse, né, eu poderia comprar uma base de parques e chegar a 27 mil. Mas eu não vou fazer isso, né, porque eu preciso de dinheiro. A gente sabe que a gente precisa de dinheiro para comprar as novas fábricas. Então eu vou fazer aqui uma nova casa, né, e evoluir ela até chegarmos nos 27 mil. Eu não sei se vocês repararam, ó, cada fábrica agora ela custa 7 mil. Se eu tenho 5 fábricas, 35 mil, né? 5 vezes 7, 35. Aí eu vou ter que trabalhar, vou juntar um dinheirinho, fazer produções, fazer casa também para ganhar a população necessária. E eu vou dar uma agilizada, pessoal. Vou acelerar um pouco aqui e vamos ver agora como é que ela está, né? Pois bem, no level 9 eu estou. Transformei minhas fábricas de 3 para 4 de produção. Outra coisa legal, eu estou com 100 de capacidade do meu depósito. Tudo dando certo. E uma coisa que você vai começar a passar agora é isso aqui, ó. As pistas, né? As pistas, galera, elas vão começar a ficar no vermelho. Porque, ó, a nossa cidade está crescendo, a população está crescendo. E é lógico que o SimCity ele vai dificultar para você, né? Como eu sempre falei, a cada level as coisas vão começando a dificultar, ó. E uma coisa também interessante, né, em relação a pistas, é que quando eu comecei a jogar, né, em 2015, eu ficava desesperado. Eu jogava agora, aí parava umas horas, né, quando eu ia voltar a jogar, uma pista no vermelho. Uma pista no vermelho e eu pegava, tinha que gastar dinheiro, né, eu ficava tipo reformando as pistas e acontecia que eu começava a falir no jogo. Começava a me desesperar, começava a destruir bases, entendeu? E dando tudo errado. E depois de muito tempo eu entendi que não é obrigado a você reformar as pistas. O que você vai fazer, né? Você vai fazer uma coisa bem simples. Aqui vocês estão vendo, né, a maravilha que é você ter uma boa capacidade, você ter tipo um bom depósito, você ter tipo assim, ó, uma boa produção, você vai ganhando dinheiro, né? Isso aí, galera, quanto mais você tiver na sua mente esse desejo, ó, eu vou melhorar meu depósito, vou melhorar as minhas fábricas, as coisas essenciais do jogo. Você só vai ganhar, beleza? Não fique com coisas supérfluas. Pense logo nas coisas que vale a pena você melhorar no jogo. Ó. Voltando ao assunto, ó, aqui nas pistas, ela está em vermelho, né? O que você vai fazer? Você vai destruir ela e simplesmente refazer de novo. Você não vai reformar, beleza? Porque assim, ó, o começo do jogo não é tipo sua cidade, você apenas está começando a entender as estratégias, você está começando a tipo, fazer, né, um molde. Agora não é o momento para você reformar. Você apenas vai destruir e refazer, beleza? Fazendo isso, ó, você não vai gastar dinheiro com pistas, você não vai falir e você tipo assim vai melhorar muito sua cidade. Com esse dinheiro que você ia gastar na pista, você vai gastar com outras coisas que valem muito mais a pena, beleza? Como eu falei para vocês, eu tô perto do level 10, estou no level 9 pro level 10. E assim, ó, no level 10 vai ser desbloqueado 2 secretarias. A Secretaria de Educação e a Secretaria de Transportes. Cada uma delas custam 20 mil. Eu tenho que ter 20 mil para comprar a primeira secretaria e depois começar a comprar, por exemplo, escolas, creches, tipo helicóptero, perdão, heliporto, entre outras coisas. E quanto mais você tipo começar a juntar esse dinheiro e a juntar chaves, você só vai ganhar mais e mais. Você só vai tipo chegar em nível que talvez poucas pessoas conseguiam, né, no seu mesmo level. Olha, faça uma comparação. Imagina uma pessoa que nunca teve, né, esse conhecimento. Será que ela ia estar na mesma situação que você está agora acompanhando esses vídeos? Não é o me gabando, mas creio que não.
creio que poucas pessoas vão ter essa jogabilidade que você está tendo, entendeu? E quando eu tiver no level 10, que eu vou fazer o próximo vídeo, vocês vão entender melhor, né? O que são educação, o que são paisagens, o que são transportes. E a gente vai começando a montar, né, a nossa cidade, né, com esses benefícios, beleza? Outra coisa também interessante do jogo é que assim, ó, você não precisa comprar qualquer tipo de base que o jogo vai fornecer. No próximo vídeo eu vou mostrar a vocês as melhores bases, porque se você comprar qualquer base você vai perder aquele dinheiro, beleza? Outra coisa também que creio eu que você já está começando a pegar, você que está no level, creio eu, 8 ou level 9 mesmo, é isso aí, ó. Esses itens, né? Às vezes você pega uma pá, vocês pegam tipo uma carenagem, ó. E esses itens são muito bons para que possamos comprar os terrenos. No level 10 também vai pedir já para a gente comprar terrenos. E quanto mais você puder ajuntar esses itens, vai ser melhor, beleza? Se você está passando, pegando esses itens ou não pegando, vocês peguem. Se você vê no mercado, vocês peguem, entendeu? Não percam de vista, porque isso vai ser bastante útil no nosso jogo. Pessoal, do fundo do meu coração, espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreve no canal, dá aquele like. É nóis.